Estou aqui para falar com você sobre traços de caráter, como quais são as características e como esses traços são formados no nosso corpo. E hoje eu vou trazer de modo especial um dos traços, tá? Que é o esquizoide. Os caráteres, eles são formados junto com o nosso sistema nervoso central. Então, quando o nosso sistema nervoso está sendo mielinizado, também a gente está formando o nosso traço de caráter. Ele começa na cabeça e vai até o final da nossa coluna. E onde que se inicia todos esses traços? Quando a gente está na barriga da mãe. Então, dependendo da forma com que a nossa mãe passou por esse período da gravidez, é a forma com que a gente vai responder à vida adulta. Então, traços de caráter são as nossas dores, né, as traumatizações que a gente viveu lá na nossa infância. Então, o sistema nervoso, ele é mielinizado desde do feto, né, da barriga da mãe, até os 4, 5 anos por aí, juntamente com os traços, igual eu disse no início. E aí, vamos imaginar assim, o que é uma traumatização? Quando a gente sai daquele período de homeostasia, né, que a gente não consegue, a gente sofre um trauma e a gente não dá conta de voltar ao nosso estado normal. Então, e aí fica gravado no nosso consciente essas dores, e aí a gente leva para a vida adulta essas dores. E como eu disse lá no início, hoje eu quero falar de modo especial do traço de caráter esquizoide, que ele é mielinizado justamente nesse período na barriga da mãe, né? Nesse período de gravidez. Então vamos imaginar uma cena assim, A minha mãe teve alguma situação de estresse quando ela estava grávida. O que acontece? Pode ser, gente, qualquer coisa. Pode ser um susto, ou ela precisa fugir, correr, ou uma confusão. Vamos imaginar esse momento aí de pandemia que a gente está vivendo. Então, eu estou grávida nessa pandemia, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai ser, né, dessa criança? E às vezes eu estou desempregada e não estou trabalhando e eu estou grávida, meu Deus. Então, assim, a gente precisa entender, precisa ficar bem claro que essa construção é uma construção da criança, é uma interpretação da criança. Essa dor, não existe culpado. Então, a minha mãe fez algo que eu senti dor, então o culpado é minha mãe. Eu já quero dizer para vocês que isso não existe. E outra coisa que é importante colocar também, que a gente não tem só um traço de caráter, nós temos os dois traços no nosso corpo. Então, isso é bom que a gente saiba, que não existe culpa, não existe culpados, e nós não temos um traço só, nós temos os 5, e cada um a gente vai ter aí picos, né, digamos assim, 2, 3 traços que sobressaem. Mas vamos imaginar que eu tenho lá esses 3 traços que sobressaem, mas eu estou com um traço que não se sobressai muito na dor. Então, eu preciso saber, enquanto profissional, né, qual é o traço que está na dor daquela criatura, para poder trazer esse traço para o recurso. Então, eu gosto de sempre falar assim, para a gente não ficar focado, eu sou tal traço, não existe isso, tá? A gente tem os 5 traços no nosso corpo. E eu não disse lá no início, quando eu falei dos traços, que nós temos, né, os nomes dos traços. E é legal também lembrar, legal falar que são nomes científicos dados por Lowe lá há 100 anos atrás. Então, hoje, várias pessoas estudaram e desenvolveram as metodologias que a gente tem hoje e decidiram manter o nome científico. Então, como eu disse, a gente vai falar do traço de caráter esquizoide, que não tem nada a ver com a doença de esquizofrenia, por exemplo, tá?
é só um nome científico que eles decidiram manter, beleza? Bom, então vamos lá. Voltando, eu estava falando da traumatização do bebê ainda na barriga da mãe. Então vamos voltar lá. Nós estamos nesse momento de pandemia e a mãe está tensa, preocupada e o bebê mexe na barriga. Cada vez que o bebê mexe na barriga, a mãe lembra que está grávida, lembra da pandemia, lembra das coisas que ela está vivendo ali naquele momento, e aí o útero contrai. E a gente, o que a gente sabe do útero? Que o útero é um lugar fofinho, gostosinho, né? E cada vez que o útero contrai, fica frio. Pouquinha coisa, mas o bebê sente. E aí, o bebê vai pensar assim, poxa, cada vez que eu me mexo a minha mãe, eu incomodo a minha mãe e eu sinto dor, então não vou mais me mexer. Nesse momento, e isso, minha gente, vai acontecendo durante a gravidez toda. E não adianta a gente pensar que, agora eu tô grávida, eu sei disso e daqui pra frente eu não vou, meu filho vai nascer assim, como que eu faço? Não adianta, por quê? São 9 meses de gravidez, então durante esses 9 meses muita coisa vai acontecer com a mãe, né? Que a criança só entende a mãe, ela tá ali com simbiose com a mãe. E aí, o bebê sentiu essa dor. Então, o que ele vai trazer para ele? Ele interpreta o quê? A partir de agora eu vou ficar só no mundo do pensar. Eu vou evitar me mexer para que eu não incomode a minha mãe. E aí eu não sinto dor. Então, essa é a dinâmica onde moldado o traço de caráter esquizoide, tá bom? E aí, a dor dele, como eu disse, é a rejeição. Mas também tem recursos, né? Eu gosto de falar que tem superpoderes, né? Todos os traços têm dor e superpoder. O do esquizoide, ele tem a dor da rejeição e como recurso, como superpoder, vai ser uma pessoa assim que ele vai dotado de inteligência, digamos assim. Ele vai gostar de coisas de tecnologia, ele vai gostar de trabalhar sozinho também, ele vai gostar, então ele tem uma habilidade grande de ficar ali no mundo dele, ali, criando as coisas dele, né, usando ali da criatividade dele, porque é um traço que tem bastante criatividade, beleza? E aí um pouquinho sobre as características do corpo do esquizoide. São aquelas pessoas magras, na maioria das vezes alta, né? E também bem magra. Sabe aquela criatura que a gente fala assim, nossa, fulano come e não engorda? Por quê? Lembra que lá na barriga da mãe ele estava ali no mundo do pensar? Então assim, toda a energia ele vai para a cabeça, então não é distribuído para o corpo. Por isso, essa dificuldade de engordar, beleza? E quais são os como que eu lido com uma pessoa que tem esse traço como pico, né? Que tem um traço maior. Eu já sei que é uma pessoa que gosta de ficar no mundo dele, que gosta de ficar na caverna, quietinho na dele. Então, assim, é uma pessoa que ele não gosta muito de contato físico. Então, o que a gente orienta? Eu quero abraçar, então eu tenho um namorado que é esquizoide, por exemplo. Pergunta para ele se eu posso abraçar naquele momento, porque a gente chega querendo abraçar e de repente aquele momento dele ali é o momento de caverna dele. Então, assim, quando a gente conhece, sabe dos traços de caráter e sabe como a outra pessoa funciona, fica muito mais tranquilo a gente se relacionar, fica muito mais tranquilo a gente respeitar, né, a individualidade dos outros. E lembrando que todos os traços são bons, não existe aquele que é um melhor que o outro, beleza? É legal a gente saber disso. E traço de caráter,
é simplesmente uma máscara, uma couraça que a gente usa para nos proteger. Porque traço de caráter é o quê? Mecanismo de defesa. Então, quando eu estou com esses traços todos no recurso, 5 traços no recurso, eu consigo mudar a forma com que eu interajo com o outro, que eu interajo com o mundo e fico muito mais feliz. Então, esses são os detalhes do traço de caráter esquizoide, tá? E aí eu trouxe junto com o traço de caráter algumas informações que eu não trouxe lá no início, né? Sobre os traços de caráter no geral. Mas, se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu volto aqui da próxima vez para a gente conversar sobre os outros traços de caráter. E aí, se você quer saber como você funciona, como é que eu funciono nos relacionamentos, tem o meu contato para vocês. Vocês podem entrar em contato comigo que a gente já resolve isso, tá bom? Então, eu espero